Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, conforme prometido, vindo aqui pra gente falar um pouquinho do que foi essa vitória gigantesca do nosso Vascão da Gama. Precisamos desmiuçar essa vitória, falar um pouquinho, principalmente pelo literal conceito de dois tempos distintos, né? Eu acho que aqui a gente precisa falar um pouco disso. Eu acho que o Ricardo Paiva, no final das contas, acabou sendo herói, mas cá entre nós, com a colinha de sempre da torcida, a torcida que está sempre falando de algumas coisas que precisam ser aplicadas no time e algumas coisas acabam não acontecendo, e acho que o Ricardo Paiva, ele gabaritou tudo que ele poderia ter feito de errado na escalação do Vasco para o jogo, né? A gente que comentou no nosso vídeo sobre, né, se desse certo ele seria genial, mas a gente sabia que a chance era gigantesca, pô, disso não dá certo, né? Então realmente a gente viu um time desastroso no primeiro tempo, um time horroroso, um time que não só individualmente foi péssimo escolhido e escalado, como a distribuição tática, a forma de jogar também foi deprimente, né? Vamos falar muito ali, focar obviamente nos 4 atacantes que o Paiva resolveu botar para jogar junto. Então quando ele coloca lá o Emerson Rodrigues, Ryan, Verratti e DVD para jogar, porra, a gente imaginou, inclusive eu achei que ele colocaria o Ryan um pouco mais recuado, jogando de frente para os 3, até para poder fazer essa ligação do Sforza, que vamos falar dele já já, junto com o Gumora, e o fato é que os 3, né, e aí eu vou tirar o Verratti dessa, porque na verdade eu acho que o Verratti aconteceu o seguinte, o Verratti que deveria sobrar com esses 3 em campo, né, o que seria sobrar? O Verratti entender que ele não precisaria voltar, não precisaria fazer nada, que a bola tenderia a chegar muito nele dentro da área. O Verratti continuou fazendo o que ele sempre faz, que é voltando, brigando, buscando a jogada aqui no meio campo, aguerrido, tentando fazer o pivô, e vimos 3 patetas em campo no primeiro tempo, né? 3 patetas. Ryan, DVD e Emerson Rodrigues foram 3 patetas no primeiro tempo, né? Não se entenderam, não sabiam onde cada um ia jogar. A execução das jogadas era algo que trazia deixava a gente assustado, né? O menino lá, o Emerson Rodrigues, tinha alguma hora que ele parecia que ia ciscar, que alguma coisa ia acontecer, mas fazia merda. O DVD, cara, o DVD, eu falo que o DVD, existe o cara que não constrói jogada. Eu falo que o DVD, ele destrói jogadas. O DVD, ele consegue pegar jogadas potencialmente perigosas e simplesmente destruir. E o Ryan, acaba que eu coloco menos responsabilidade nele, pela idade, obviamente, primeiramente, né? Mas acho que também em função dele ter sido colocado ali num fogo, mas, como eu falei, posso atenuar um pouco, mas é tão culpado quanto os outros 2. E o Sforza, né, como eu falei, quando ele tira o Cocão do time, que é um cara mais versátil, é um cara que faz mais a distribuição, é um cara que ele flutua mais ali do segundo para o terceiro terço do campo. Quando a gente vê um Cocão sacado do time e entrando o Sforza, que cá entre nós a gente sabe disso, é um menino que tem lá o seu talento, a sua canhota lá tem uns passes lá interessantes, mas a gente percebe que o Sforza, ele tem um contínuo déficit físico com relação ao restante do time, né? Seja na correr para poder marcar alguém, seja na intensidade do jogo, seja na rotação do jogo. O Sforza parece que ele está sempre 2 degraus abaixo do time. E aí, obviamente, a gente sentiu muito o Cocão, e olha que o Cocão vinha fazendo partidas bem ruins, né, nas últimas. Mas era um cara que ele, de uma certa forma, se apresentava para jogadas, fazia essa ligação da volância ali com o meio atacante. E aí, quando você vê 2 mudanças drásticas, né, eu até falei que o Paiva, ele sacou a criação de 2 formas. Ele sacou a criação do meio atacante, né, quando ele tirou o Paiva do time e colocou o DVD, né, que foi quem entrou para essa partida de agora, quem estava fora. Quando ele tira o Paiva, que é a criação do meio ofensivo, e tira o Cocão, que é a criação dos 2 volantes para colocar o Sforza, o resultado foi aquela vala, aquele buraco naquele setor ali do meio campo ataque. E a prova disso é que a gente sofreu 14 chutes a gol do Vitória no primeiro tempo e só demos 2. Então, de fato, o primeiro tempo foi assombroso. Defesa, obviamente, não vou falar do Léo Jardim, que foi o grande herói do primeiro tempo, mas quando a gente olha toda a linha de defesa ali, dos 4,
acabaram sendo muito mais vítima dessa negligência do meio-campo e do ataque do que algum tipo de ineficiência, seja individual, seja coletiva. Então, primeiro tempo assombroso. Dito isso, vamos agora passar para o segundo tempo, que realmente foi um outro time do Vasco. Eu até falei que se o time do Vasco do segundo tempo enfrentasse o time do Vasco do primeiro tempo, a gente ia golear, né? Tamanha a discrepância do Vasco do primeiro tempo para o segundo tempo. Mudanças que foram as que a torcida questionou, né? Payet entrando de novo, Jean Davi entrando no time. E aí sim, né, cara? Arrumando aquele buraco no meio campo, né? E aí ele tira com isso o DVD e o Ryan. Então ele com isso ele recompõe aquele meio campo. Então fica melhor. Perdão, acho que ele tirou o Emerson Rodrigues e ficou Ryan. Enfim, cara, posso estar me embaralhando, eu já quis vir aqui para fazer logo esse vídeo, mas eu sei que ele arrumou a casa no segundo tempo e o Vasco aí sim melhorou de produção, equilibrou o jogo, passou a rodar mais a bola, mesmo a gente ainda vendo um Payet aquém fisicamente. Me parece que o Payet ele tem receio de esticar demais a corda e acabar comprometendo uma sequência de jogos que ele possa ter. E aí, dadas as circunstâncias, né, do Vasco ter ganho o jogo, eu acho que o Payet acabou fazendo bem de fazer isso. Vai ter 10 dias agora para descansar. Na verdade, o Vasco vai ter 10 dias para descansar até o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Jogo que só acontece na outra quarta-feira. Então é hora de o Vasco recuperar todo mundo. Infelizmente, perdemos o João Vitor para o próximo jogo contra a Mulambada. Mas paciência, o Vasco vai para cima deles com o time que tiver. Aproveitar para recuperar o Felipe Coutinho, aproveitar para botar o Payet ainda mais em forma e a gente realmente preparar esse time para o próximo confronto. Eu sei que o Vasco fez um segundo tempo muito melhor, né? O menino lá, o Jean Davi, que entrou de novo, entrou bem, né? Ainda precisa de aprimorar um pouco mais ali intensidade, né? Ritmo de jogo. Ainda me parece um cara que tá fazendo muito ainda o beabá, né? Que são os toques certos, toque de primeira, o que ele vem fazendo muito bem, ele sabe fazer isso muito bem. E aí o Vasco cresce de produção. Verratti, obviamente, é sempre o símbolo dessa recuperação do Vasco, dessa volta pro jogo que o Vasco traz pro segundo tempo. E aí o gol do João Vitor realmente merecido, o primeiro gol dele, inclusive, como profissional, muito merecido. O Vasco que vai a 34 pontos, fica a 7 pontos do G6. Zona de rebaixamento, acho que eu nem falo mais, acho que isso é um mundo que não pertence mais ao Vasco. Acho que o Vasco agora definitivamente aponta para cima, 34 pontos, porque a gente oitavo lugar, porque a gente voltou a recuperar a posição do Atlético Mineiro, que com a vitória de mais cedo tinha tomado essa posição da gente. Então a gente retoma a oitava colocação, abrindo um pouco mais ali para quem estava vindo atrás. Então eu acho que o Vasco, péssimo primeiro tempo, ótimo segundo tempo, que isso tenha ficado muito de lição para o Ricardo Paiva para os próximos jogos, dele entender que experiências têm limite, de que testes têm limite e de que a gente entra no mês de setembro, entra no momento decisivo do Vasco, em que a gente não pode mais inventar, a gente tem que jogar com os jogadores corretos e da forma tática correta. Eu acho que o Vasco não tem mais margem de erro daqui para frente, né? Vide os dois próximos jogos do Vasco, né? Então, Atlético Paranaense lá, que vale uma vaga na semifinal. E na sequência, um jogo contra a Mulambada. Clássico é sempre clássico. E aí o peso por si só já tá valendo, sem contar que passa a ser sim um confronto direto, né? Mulambada que tem 44 pontos, Vasco que tem 34 pontos, ganhando deles, vamos diminuir para 7 pontos já pro pelotão ali do G4. Então, que a gente tem um Vasco muito fortalecido, que o Vasco bote muita cabeça no lugar nesses 10 dias e dá a melhor forma, né? Tendo uma vitória contra o Vitória na bagagem. Então, domingo maravilhoso para todos os vascaínos. Vou acompanhar um pouquinho aqui dos desdobramentos, das notícias. Amanhã a gente vai estar voltando aqui com a live para bater um papo aí, meu brother Luizão, falar um pouquinho mais do que foi o jogo de hoje. E mandar um beijo para todo mundo. Não esqueçam de seguir a gente lá, YouTube, curtir, compartilhar, comentar nas redes sociais, enfim. Dá essa moral sempre pra gente lá. Mas eu quero desejar um domingo maravilhoso para todos os vascaínos. Um beijo, uma ótima semana e amanhã a gente se vê novamente, ó. Aqui vai ser sempre Vasco. Porra!